Fala galerinha, esse vídeo ficou muito longo, peço desculpas, mas a gente estava falando, né, do call e do resultado e de mais umas coisinhas legais. Fica até o final, curtiu? Dá aquele joinha, segue e compartilha com os amigos. Valeu galera, vamos que vamos! Fala galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo da Bravos, o canal da Brava Energia. Então, galera, ontem a gente teve o resultado, né? Hoje a gente teve o call e eu quero passar um pouco sobre a apresentação de resultados, que é um resumo legal do call. Eu vou passar alguns dados para vocês, algumas informações que a gente recebeu no call. Passar também alguns estudos rápidos da empresa, alguns fatos que aconteceram hoje, que eu achei bem interessantes. E uma comparaçãozinha que sempre me pedem. Tá, mas vamos que vamos. Começando pelo começo. Começamos o call com o Décio falando. Sempre tem um iniciozinho, eles ainda estão se ajustando, às vezes, na questão da transmissão, e aí ajustou um barulho aqui, um barulho ali, mas o Décio começou falando da produção atual de Atlanta, né? O que ele falou? Que a gente chegou a 101.900 de alguma coisa barris, logo quando fez a conexão dos dois poços antigos, que são novos. Aliás, os poços novos que são antigos, né? Do 2 e o 3, e que se estabilizou em 92, 93. Tá? Também falou dos resultados, aí ele lê esse quadrinho, que foi: a gente passou de 70 para 86, a produção média no trimestre, fantástico. Chegando em junho, já em 91 médios, e aí ele falou que no último dia que produziu 101.900, a gente entregou uma receita de 3.1, que foi uma receita fantástica, um EBITDA de 1.3, um lifting cost, aqui eles botam de 15, mas eu gosto de usar o número 17.4, que é quando a gente bota o afretamento. De qualquer jeito, a gente tem uma queda gigante, tá? E aí a culpa principal da queda do lifting tem Atlanta, que produzindo mais, né, fica bonitinho, mas também Papaterra, que é o bichinho feio de todo mundo, teve um lifting que saiu de 36 e alguma coisa, foi para 18 e alguma coisa. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu vou falar sobre os campos daqui a pouco, mas vamos que vamos. Terminamos com caixa de 933 milhões de dólares, que dá mais ou menos 5 bilhões de reais, tá? Isso como fechamos. Destaques operacionais. Conseguimos manter a nossa linha de produção crescente. Esse gráfico aqui eu acho sexy. E eu acho que ficou mais interessante, de certa forma, a gente vê aqui, inclusive, que, no geral, todo mundo produziu mais. Tirando a parte onshore que está estável, tá lindinha mesmo, que tá estável, a gente produziu mais em Atlanta, produziu mais em Papaterra, produziu mais em Parque das Conchas e está produzindo mais em Manati, Peró e Pescada. Coisas que vamos falar também sobre. Então, as coisas que já começamos o terceiro trimestre. Começamos em 91 a produção, né, com a conexão desses dois poços lá em Atlanta. O que eles passaram para a gente, que foi muito legal, muito interessante, foi o fato de o pico de produção de Atlanta vai ser alcançado agora em agosto, tá? Que eles estão otimizando as bombas, as MPPs, para deixar tudo certinho. Então a gente deve manter um nível
mais elevado em Atlanta, tá? Vamos botar aí 46, 47, quiçá 50, vai que, tá? Então, coisas boas acontecendo. Atlanta, que produziu médios 36 no trimestre, então a gente pode pensar em 40 e muito nesse agora que entra. E Papaterra, que além de produzir num nível muito bom, produziu com constância, ele teve uma disponibilidade muito maior. E aí, chegamos numa posição que, inclusive, é um ponto legal de notar, a gente tem alguns campos, salvo engano, na Bahia, que estão produzindo muito gás. Então, a nossa produção subiu, mas gás também melhorou, tanto é que a nossa fatia de gás aumentou aqui, ou seja, a fatia de óleo caiu. Um dedinho, mas caiu. E por que isso é interessante? Porque a empresa está conseguindo uma precificação legal no gás, tá? Isso é bem interessante. Daí temos a questão da produção no Polo Potiguar e no Polo Recôncavo. Aqui eu não entendi essa conta. É uma questão de arredondamento, tá? Mas estamos produzindo um pouquinho mais, mas o principal é que está basicamente estável. Por que isso é muito importante? Porque a gente está estável, sendo que estamos com menos CAPEX, com quase nenhum CAPEX, retiramos mais 3 sondas e está fluindo bem. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. O Boeri, sei lá. O Boeri falou que o projeto piloto de injeção de nitrogênio está indo bem, mas ainda é cedo para falar. Eu jurava que ele tinha que falar alguma coisa. Eu estava esperando ele falar alguma coisa, mas ele repetiu a frase que ele falou no último call. Algo me diz que a coisa está indo bem mesmo, senão eles já teriam estopado. E isso pode adentrar aí até o final do ano, aumentando o volume. E ele comentou que vão fazer em outro campo injeção de polímeros, tá? E aí eu acho que esse nitrogênio está dando tão certo que ele já tem um plano para os polímeros. Falou, a gente vai fazer isso num piloto e depois tem mais 10 poços para fazer. Então acho que a coisa está indo bem. Na parte comercial, o que é interessante nesse número? Poxa, mas caiu o preço médio, o preço final de venda. Sim, mas caiu menos do que o preço do petróleo no período. A gente conseguiu diminuir o nosso range, o nosso spread. Razões para isso. Alguns contratos que amarravam a gente não existem mais. A gente está com mais liberdade de negociar, tá? E o time do Pedro está fazendo um sucesso incrível. Então, é uma galera que está fazendo um trabalho bem legal. E aqui a gente vê que, inclusive no gás, que foi uma coisa que a gente resolveu recentemente, mostra, fica ainda mais grave aqui a diferença, né? Mais gritante a diferença, a gente teve uma queda gigante, um desconto que não cedeu tanto. Ou seja, a casa está sendo arrumada, galera. Está sendo arrumada. Resultados trimestrais. Então, basicamente, o que a gente fez? De receita líquida, tivemos um incremento em reais de 9,3%. Mas em dólar também subiu, porque a gente vendeu mais barato, mas vendeu mais. No breakdown, uma coisa que é interessante lembrar é que antigamente a parte de downstream, ou seja, refinaria e unidade de tratamento de gás, a gente tinha quase que a mesma coisa de eliminação e downstream. O que dava dinheiro era isso aqui. Hoje o que a gente tem não, a gente conseguiu ter uma margem EBITDA, a gente vai falar daqui a pouco, mas uma margem EBITDA legal no downstream que agregou pro
para a margem EBITDA final da empresa. Eu me lembro que no vídeo que eu falei, no primeiro vídeo, que foi a minha projeção da Brava, eu comentei que, pode ser alguma coisinha. Não, dessa vez foi, e foi bom. O que atrapalhou a nossa vida e mesmo assim a gente subiu 9,3% a nossa receita? O petróleo despencou e o dólar caiu. Ou seja, aquilo que a gente vende caiu e a moeda que precifica aquilo que a gente vende caiu também. Então foi uma queda dupla. Atrasou a nossa vida, mas conseguimos sobreviver, né? E aí a gente vê que a nossa sobrevivência foi majoritariamente pelo offshore, né? A gente deu show no offshore, porque o offshore de fato deu show. E aí vamos para o EBITDA. O EBITDA ajustado, que foi menor do que o EBITDA normal. Geralmente as empresas usam o EBITDA ajustado para jogar um pouquinho para cima. A gente está usando para baixo. Isso doeu, mas acontece. Nas melhores famílias. A gente conseguiu melhorar o EBITDA e aumentar a margem EBITDA. Isso aqui foi maravilhoso. A gente teve um EBITDA de 1,3 ante um EBITDA de 1,07, uma margem de 42,5, 3 contra 37,2. Trimestre a trimestre. Fantástico. Fantástico mesmo, gente. Fantástico. E onde é que veio o EBITDA? A gente teve um EBITDA de quase 800 no offshore. Lindo. Perfeito. A gente teve um EBITDA de 539 no onshore, mais a parte downstream, onde a margem EBITDA do onshore foi 48,5 e olha aqui no downstream 7,6. Lindinha essa margem, sem muita coisa a reclamar. Corporativo, é claro, não tem como gerar receita, não diretamente. Então, EBITDA negativo, fechamos em 1,330. E o lifting cost, nossa questão mais delicada que no último trimestre, nossa, bateram de todo jeito, ai meu Deus, enfim. Estamos com o lifting cost menor. Uhul! Só não foi tão menor quanto eu esperava na casa de 16,8, porque a gente teve algumas intervenções em Peroá e em Parque das Conchas. Intervenções essas que foram one-off, foram coisas de trocar de bomba, ajustar não sei o quê, e aí acabou que aumentou o custo operacional daquele bicho e aquele bicho então ficou mais caro, dado o mesmo nível de produção, temos aí um lifting cost maior. A graça disso foi, depois dessa troca e coisas de bombas em Parque das Conchas, a produção aumentou no trimestre. Então, o que a gente pode esperar para esse trimestre agora? Dado que bomba não se troca toda hora, que esse trimestre tenha uma operação mais limpa, com um lifting menor, produzindo ainda mais. Então, o lifting deve ser menor ainda do que a gente viu no primeiro trimestre. Tá? CAPEX. O CAPEX me deixou muito feliz, tá? Pelo seguinte, isso é muito interessante. A gente tem uma expectativa de gastar mais ou menos 430 milhões de dólares, 450 milhões de dólares esse ano com o CAPEX, tá? 450 milhões pro ano. A gente já gastou 285. Beleza? Ou seja, falta 125, 135. Tá, vamos jogar por alto. Faltam uns 70 milhões de dólares por trimestre. Tá lindo isso. Nesse terceiro trimestre teremos poucas coisas, mas teremos mais coisas no último trimestre, que a gente está já adiantando a segunda fase de Papa-Terra
e de Atlanta. Beleza? Eles confirmaram que ainda não tem definição sobre Malombe. Enfim. Beleza? Então, botaram todos os capex possíveis e imagináveis e já adiantaram algum. Isso foi muito bonitinho. Mas uma coisa que foi muito legal foi a gente terminou o período com um endividamento menor, tá? Uma dívida líquida menor, e com a venda da coisa da Inson, né, o adiantamento da Inson, caiu ainda mais. Tá? E se a gente repetir esse trimestre pelos próximos, a nossa dívida fica na casa de 1,9. Por que eu acho que a gente não vai repetir esse trimestre? Por uma questão básica. A gente está produzindo mais. Então, petróleo, não sei para onde vai, mas a princípio estamos muito bem nessa coisa. E aí, o que a gente tinha no final do segundo trimestre de 2025? A gente tinha um caixa de 933 com coisas a pagar sensíveis em 27. Por que isso pega? Porque a gente ia ter que pagar um monte aqui já em 2027 com o caixa aqui. Então a gente ia ter que juntar a caixa para pagar aqui e depois ia ter que rezar para ir para frente. Só que o que o pessoal da Brava fez? Aqui a gente reduziu, a gente emitiu uma debênture nova, né? E rolou para frente a debênture nova para 5 anos. Então agora ela veio aqui para 2030. A gente quitou uma dívida. A gente esticou a nossa dívida média para 4 anos. Anteriormente, nossa dívida era mais curta, porque tinha muito peso aqui, o prazo médio da dívida. Então, isso a gente chama de duration. Duration é... Quando a gente fala investimento, é o tempo que a coisa se paga, grosseiramente falando. Tá? Quando fez essa junção do recebíveis da Inson com coisinhas que receberam, como um precatóriozinho de 16 milhões de dólares e tudo mais, junto com a rolagem de dívida, a gente acabou esticando, melhorando sensivelmente muito o perfil da casa, tá? E a coisa que foi a muito mais sexy de tudo foi o seguinte: a gente literalmente fez caixa. Nos últimos tantos trimestres, a gente vem queimando caixa, queimando caixa, queimando caixa. Ah, não queimou caixa porque emitiu dívida. Dessa vez não. A gente não emitiu dívida e gerou caixa. Isso é extremamente interessante. Isso foi a coisa mais sexy desse balanço. Isso foi sexy pra caramba. Por quê? Uma das coisas que inclusive escutavam o Zezinho lá no Twitter falar pra mim é que a Brava ia queimar 1 bilhão por trimestre até o final do ano e não sei o quê, e que ia quebrar, ia chegar em janeiro de 26 não ia ter como pagar. Beleza. Então agora já tá faltando aqui 300 milhões de reais que sobraram nesse trimestre. Tá faltando a queima de caixa. Isso quebra a narrativa da galera, né? Outra coisa que é muito importante, eu fiz até um vídeo sobre hedge, né, onde eu falo sobre o NDF. O que é o NDF? O NDF é um contrato firme onde você é obrigado
a pagar, né? Você comprou o NDF, petróleo caiu, você é obrigado a honrar a diferença. Em bom português, aqui, vamos pensar em 74 número redondo, é 73 alguma coisa, mas vamos pensar em 74 número redondo. Comprei o NDF 74, o petróleo caiu para $60, eu tenho que desembolsar $14 e remunerar a pessoa que me vendeu isso. No nosso caso, a gente vendeu, a gente está vendido em 387 mil barris na casa de $74. Agora, o Brent está na casa de $66. São $8. Estou aceitando. Então, no final do trimestre, alguém vai ter que pagar para a gente esses $8 vezes 387 mil barris. E a gente teve, neste resultado agora, a gente teve um impacto positivo do hedge. Outra coisa que achei muito interessante é que a gente aumentou sensivelmente a nossa exposição, a nossa proteção para um ano. E notem que a gente está com uma proteção menor para o terceiro trimestre de 26, sensivelmente menor. Por que isso é importante? Porque isso aqui é um prazo tão longo que qualquer coisa aqui começa a virar chute. Tá? Se aqui já está difícil, aqui é impossível. Então o que eles fizeram? Isso aqui a gente já tinha boa parte, a gente está tapando o resto com isso aqui, e agora a gente tem alguma coisa para o final desse ano, alguma coisa para o início do ano que vem, e uma coisinha para o segundo trimestre do ano que vem. Para o terceiro, vamos ver. Se vocês viram meu vídeo sobre a precificação do petróleo, sobre o petróleo, vocês viram que existe um custo, né, de produção americano. Então, o nível atual do Brent, tá até aqui ele, que vem caindo violentamente nos últimos 6 pregões, depois de uma queda monstruosa no dia lá do fim da guerra do Irã, o WTI segue a mesma linha. O WTI está até mais feio. O WTI está em 63,80. A 63,80, arrisco a dizer que mais da metade dos produtores nos Estados Unidos não tem interesse mais em abrir novos poços. E o decaimento dos poços, né, lá nos Estados Unidos, principalmente os que usam fracking, é muito grande no primeiro ano. Então a gente vai terminar esse ano provavelmente com uma queda de produção sensível nos Estados Unidos. Então, o que a empresa está olhando para frente? Vai focar na geração de caixa livre, aproveitar isso para se desalavancar. A gente já resolveu o nosso maior problema, que era a debênture potiguar, mas ainda tem algumas coisinhas para fazer. Terminar de resolver um monte de coisa tributária que a gente tem. O Pizarro falou que a gente tem alguma coisa como 3,3 bilhões de reais em benefícios tributários a usar. Na verdade, em prejuízos a compensar. Tá? Então isso... e Atlanta ficou embaixo da holding, que tem bastante prejuízo. Então tem um jogo aí muito legal para pagar menos imposto. A gente gosta disso, pagar pouco imposto. Tem algumas coisinhas em papaterra que estão sendo revistas, já estão sendo revistas. O Travassos até deu um exemplo que um equipamento que eles usavam para fazer o offloading do petróleo era alugado, eles alugavam barco e tal, e hoje eles, literalmente, segundo ele, hoje a gente usou um equipamento próprio do FPSO.
Tem outras coisas que eu ouvi falar que eram alugadas, que já estão sendo devolvidas e que ah, seriam economias de dezenas de milhares de milhões de reais para a empresa por mês. Tá? Não sei se chega no milhão de dólar, nas dezenas de milhão de dólar. Mas coisas interessantes. A gente, como eu comentei, já tem o projeto, já tem a ideia de resolver a coisa com nitrogênio. Tem a questão da negociação do campo da nossa participação em BC10, eu não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem 23% do Parque das Conchas, né? E aí descobriram que Jubarte, que é um campo grande e que tem pré-sal e já produz no pré-sal, que a reserva do Jubarte, o reservatório adentra um pouquinho o BC10. E aí a Petrobras está nos últimos 10 anos produzindo petróleo que está embaixo do nosso terreno. Então a gente vai ser recompensado por isso. E ganhou 300 barris por dia, a Brava. Mas pode ser uma recompensa, na verdade uma compensação que oscila no onshore 10 milhões de dólares, no onshore não, no pós-sal, no petróleo normal, digamos assim, 10 milhões de dólares, e no petróleo do pré-sal pode chegar a 40 milhões de dólares. Então a gente está falando de 50 milhões de dólares caindo do céu. Não dá para reclamar não. E a gente tem ainda o closing, que foi aprovado em julho, da nossa venda da UPGN, que a gente vendeu metade da UPGN para Petrocôncavo, né, lá na Bacia Potiguar. Mas falaram de várias coisas, então eu vou aproveitar e falar mais de umas coisinhas aqui interessantes que eu escutei. Tá? Primeiro, com relação a essa alavancagem, deixa eu voltar aqui para a alavancagem. Décio comentou o seguinte: eles podem pagar dividendo ou fazer recompra aí. Ele respondeu dividendo, mas eu estou botando recompra aqui no meio porque para a empresa, eu acho que até para o próprio acionista hoje, como a gente está com preço, valor patrimonial da ação de 26 e alguma coisa e o papel está 20, é mais interessante a empresa comprar ação no mercado. Por quê? Ela está economizando 30% e está me dando dinheiro, porque ela vai valorizar, ela vai diminuir, né, a quantidade de ações que o patrimônio está envolvido. Então, é um excelente negócio. Temos aí uma possibilidade de receber dividendos extraordinários ou recompra caso a alavancagem caia abaixo de 1,75, 1,50, uma vez e meia. Então, hoje, a gente já está numa situação confortável. Eu acho que a gente vai encerrar o quarto trimestre numa posição dessa, de tal forma que, não sei, a gente pode esperar alguma coisa aí para o finalzinho do ano, início do ano que vem. Não ficaria surpreso, beleza? Com relação a Papaterra e Atlanta, a gente já está antecipando a segunda fase, né? E aí é uma coisa que eu fico me perguntando, isso é uma dúvida honesta minha. A sonda está contratada, salvo engano, para novembro desse ano. A sonda faz o poço, aí depois vem o tem o navio que faz a canalização, tem um navio que faz não sei o quê. Então, o processo de um poço, vamos botar aí que são uns 45, 60 dias. Só que não são 45, 60 dias para cavar o poço. Não. Você fez o poço, aí tem um monte de intervenção, e aí conecta no navio, e isso demora 60 dias.
grosseiramente falando. Se o bicho tá entrando lá em novembro, em fevereiro tá tudo conectado em Papaterra, que é onde vai começar. E Atlanta, meio do ano, tá voando. Só que eles ficam falando em 2027, 2027. Eu não consigo ver essa. Eu não consigo alcançar essa lógica temporal. Cronos me impede de achar isso. Eu rezei pra ele hoje e ele não me explicou essa lógica. Eu vou alugar durante 2 anos uma sonda para fazer um negócio que eu faço em tecnicamente 4 meses e meio. Achei esquisito. Deixo aí essa dúvida no ar. Acho que vai ser mais cedo. Inclusive porque a gente já está com um processo muito bem encaminhado no IBAMA. Tá? Eu acompanho isso também, vocês sabem disso. Mas isso é o importante, tá? A gente produziu mais, vendeu com desconto menor, tá? Se livrou de contratos, de alguns contratos que faziam a gente ter um desconto grande, tá renegociando um monte de coisinha para economizar mais dinheiro, para vender mais caro. Tá bonito, tá bonito. E fazendo caixa, gerando caixa, tá? Eu estimo, dado o que a gente teve ainda de one-offs, né, de coisas unitárias nesse segundo trimestre, como por exemplo, a gente gastou mais de 117 milhões, salvo engano, com o abandono de Petrojal. Acho que já deu, tá perto do final. Então, imagino que talvez não tenha mais nada para pagar, e aí são mais, por exemplo, 117 milhões a receber, a entrar no caixa. Tem várias coisinhas. Pagou 66 milhões para o pessoal que aceitou o waiver do debenture. Pagou isso, pagou aquilo. Agora não. Agora é fazer caixa mesmo. Se não fizer caixa mesmo, existe uma probabilidade gigante de ser porque a gente resgatou alguma dívida cara. Então diminuiu a dívida de qualquer jeito. Tá lindo, tá? Eu acho esse jogo maravilhoso. Mas o que eu queria falar com vocês? O Brent tá baixo. O WTI tá muito baixo. Hoje, o dia do Brent foi caindo. O que ele fez hoje? Caiu. A gente não. A gente abriu subindo pra caramba. Isso aqui foi o nosso início do dia. Lateralizou. Logo antes do call, começou a ceder durante o call, deu uma cedida, fingiu que ia recuperar e depois cedeu. Mas notem que o volume estava sem muita graça. Até que, quando terminou o call, deu uma aceleradinha, com um volume um pouco maior. Aí parou de cair e começou a entrar compra, com um volume muito grande. Um volume extraordinário, volume similar ao oba-oba da abertura ontem. De hoje, perdão. E aí fechamos, a gente chegou a bater 25, 26, 20,06, 20,05, 20,05. E fechamos aqui nos 19,96, com um volume também bem grande. Uma queda leve com volumão, mas é um volume tradicional de leilões. Nada que desabone. Menor do que o volumão de terça-feira. Tá? Menor do que o volumão de ontem. Então, nada que desabone. Mas, no geral, foi um bom dia. Poderia ter sido um dia melhor? Com certeza. A empresa merecia essa reação do mercado? De forma alguma. A empresa vale muito mais do que isso? Com certeza. Mas, infelizmente, a gente precisa de comprador. A gente precisa de alguém comprando para a ação subir. A ação não sobe só por decreto.
né? Infelizmente. Mas tivemos um movimento de um player, ou players de uma corretora específica, a Tullet, que entrou comprando, seco, prau, e puxou o papel. Foi um movimento que eu achei atípico. Tá? Tava todo mundo. Os players normalmente são os mesmos. Os players comuns, digamos assim, o UBS vendendo pra caramba, porque o UBS ele negocia a Brava basicamente como um proxy do petróleo, então o petróleo estava caindo, o UBS estava vendendo. E aí, de repente, apareceu a Tullet comprando. Comprou tanto que o UBS também teve que virar a mão de leve. Tá? Então veremos amanhã. Amanhã é um novo dia, ninguém sabe do futuro. Mas bravamente está lutando para entregar um resultado bom para a gente. Agora, com última coisinha, uma coisa que sempre me pedem, e agora a gente já tem os números, eu prometi inclusive isso no Twitter, que eu ia fazer. Puxei aqui da Fundamentos esses dados. Então, se algum dado estiver errado, a culpa é do Fundamentos. Tá? É que eu achei estranha essa receita líquida da Prio, porque foi 500 e tantos milhões de dólares, salvo engano, e aí multiplicando pelo dólar não chega nisso. O número de ações da Prio, eu estou pegando ex-tesouraria, porque a Prio já fez uma recompra. Então isso aqui eu peguei do site do R da Prio. O resto eu peguei da Fundamentos. E o que eu peguei do Fundamentos? Quantidade de ações. Notem que a gente tem 811 milhões de ações da Prio e 464 milhões da Brava. Grosseiramente, então, a gente pode falar que a Prio tem 1,75 vezes mais ações do que a Brava. Então, a Prio, para igualar a Brava, a performance da Brava, ela tem que performar 1,75 vezes mais. Ela tem que produzir, se a Brava produz 100, a Prio tem que produzir 175 mil barris. Grosseiramente, para o acionista da Prio ter a mesma coisa que o acionista da Brava tem, grosseiramente falando. E aí eu fui ver o lucro. O lucro no segundo trimestre da Prio foi de 680 milhões. O da Brava foi de 1 bilhão de reais. O EBIT, notem que aqui eu não estou levando em conta depreciação nem amortização, tá? O EBIT da Prio foi 350 milhões, o nosso foi de 900 milhões de reais. A receita líquida foi de 3,3 da Prio, a nossa foi de 3,1 bilhões de reais. E aí temos a grande coisa, que é a Prio vale como um todo. Quando a gente olha esse número aqui, a gente está olhando o valor de mercado da empresa mais a dívida líquida dela. Grosseiramente, o valor da firma nada mais é do que, se alguém resolvesse comprar essa empresa toda, quanto ia sobrar? Ele ia ter que comprar todas as ações, ia ficar com caixa e ia assumir as dívidas. Então, o valor da firma nada mais é do que isso. Isso posto, 54 bilhões de reais aproximadamente no dia de ontem, tá? Fechamento do dia 6, era o valor da firma da Prio. E o nosso? 21,52, 53. Mas o nosso valor de mercado, valor de firma, é 40% do valor da firma da Prio. O que me incomoda? A nossa receita foi 95% da Prio. O nosso EBIT foi 2,6 vezes o EBIT da Prio. O nosso lucro foi 1,5 vezes o lucro da Prio. Ah, Felipe, mas a Prio é maior. Exatamente. Exatamente. E aí a gente olha então para o número de ações e tem que fazer a conta
do resultado perante o número de ações. Por quê? Não sei vocês, mas eu não tenho dinheiro para comprar a Brava inteira ou a Prio inteira. Então eu compro uma ação, 100 ações, 1000 ações, que seja, mas um número pequeno de ações. Então eu tenho que olhar qual o valor daquela minha ação, minha, de mais ninguém, tá? Então eu tenho que ver a receita por ação, o lucro por ação, o EBIT por ação, o valor da firma por ação, a produção por ação. Quero saber quantos barris a minha ação produziu. É de meu direito, tá? Então vamos ver aqui. Qual foi o lucro por ação da Prio? 84 centavos. Tá ruim? Não, não tá ruim. Qual foi o lucro por ação da Brava? 2,26. Qual foi o EBIT por ação da Prio? 43 centavos. Qual foi o EBIT por ação da Brava? 2. Qual foi a receita líquida por ação da Prio? 4,1. Qual foi a receita líquida por ação da Brava? 6,76, 77. Qual o valor da firma por ação da Prio? 66,50. Qual o valor da firma por ação da Brava? R$46. Ou seja, a gente tem que subir 50%, R$20, pouco menos de 50%, para ter o mesmo valor da firma da Prio, por ação. Olha que coisa bonitinha. E o muito mais legal. Eita, eu botei aqui Brarris, foi mal. A gente produziu 18, cada ação produziu 185 barris por dia na Brava e o camarada da Prio produziu 123 barris. Ou seja, a gente produziu mais barril, lucrou mais, teve mais EBIT, teve mais receita e está valendo menos. Acho que essa conta vai fechar e não demora tanto. A gente vai chegar lá. Beleza? Bem, galera, era isso que eu queria passar para vocês. É um vídeo mais longo mesmo, peço desculpas, mas a gente está falando de um resultado e um call. A gente tem que adensar a brincadeira. Beleza? Muito obrigado por todos. Fui!